Bom dia, movimento. Bom dia. Nós estamos no nosso último dia de aniversário e a gente está muito feliz com você que veio, muito feliz de poder receber você hoje aqui. Você também que assiste em casa, seja muito bem-vindo. Hoje o Vagnão está aqui com a gente. Quem não provou do café, prove, um café muito bom. E é uma alegria estar com todos vocês aqui nessa manhã. Para quem não me conhece, pela primeira vez está aqui, eu sou o pastor Brunão. E a gente quer trabalhar algo que o Senhor colocou no nosso coração, sobre uma igreja bíblica, uma igreja saudável, uma igreja missional nessa manhã, levando em consideração 11 anos de movimento. Então, vou colocar aqui. Deixa eu só colocar aqui. A gente está com vários probleminhas hoje, mas nós vamos superar isso aí. Inverte para mim, Isa. Já foi? Tá caindo aí. E a gente vai estar falando sobre o DNA de uma igreja viva, de uma igreja bíblica. Eu queria que você pudesse abrir a palavra de Deus comigo aí, em Atos 2. Nós vamos ler do 2 ao 47. Atos 2, do 2 ao 47. Diz assim o texto, Atos 2, 42 ao 47, eu estou na NVT, e diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Abaixa tua cabeça, vamos orar. Seu Deus, nós te louvamos por essa manhã, nós te agradecemos pela tua graça e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos iluminar a mente, o coração, e que nesta hora o Senhor possa falar a cada um de nós aquilo que está no seu coração, Senhor, e que nós possamos entender claramente o que o Senhor espera de nós a partir desse texto. Que nós sejamos tocados pela tua palavra e que nós saiamos daqui diferentes de como entramos. Ministra ao nosso coração aquela boa semente, Senhor, que cai numa boa terra e que assim então ela dê frutos para a glória do teu nome e para a bênção de todos nós e para a nossa alegria. É o que nós pedimos nessa hora no nome de Jesus. Amém. Uma igreja saudável, uma igreja que alcança, são 11 anos de lágrimas, são 11 anos de milagres, são 11 anos de
de altos e baixos, são 11 anos de muita coisa que Deus fez no nosso meio. E a gente fica muito feliz, porque quando a gente só pode olhar para o retrovisor aquele que caminhou um pouco, né? Então, ao caminhar um pouquinho, a gente tem histórias, a gente tem lutas, a gente tem vitórias, a gente tem muita coisa para contar. Muita gente que está aqui está desde o início. Outras pessoas, Deus foi acrescentando, como a gente leu. E tudo isso tem um grande mover, que é a dinâmica do reino. Mas não adianta nada a gente ter muita coisa no que diz respeito a condições, a conforto, a prédio, a estrutura, e nos faltar o básico, ou a gente perder de vista o que é importante. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver se eu consigo conectar aqui. O que é importante, que é o básico, né? A gente entender, de fato, o que Deus espera de nós. Acho que agora vai aqui, ó. Então, essa foto que está na tela, né? Foi agora do Thanksgiving, e não é de toda a igreja. É dos voluntários. E a gente fica muito feliz. E, ao mesmo tempo, eu fico com o coração alegre, mas eu também desafio aqueles que não estão aí a estarem. Porque servir é a marca da igreja. E aqui é só uma fração daquilo que significa o servir. Você tem que servir a sua casa, você tem que servir onde você trabalha, você tem que servir a sociedade. E servir na igreja é uma parte. Mas seria muito legal que toda a igreja estivesse nessa foto. Que todos aqueles que servem estivessem aqui. Todo voluntário é servo, todo servo é um voluntário, não é? E há pouco eu falava para a equipe, né? Antes de começar os nossos encontros, a gente tem um tempo junto de alinhamento, de conversa. E o que eu falava é o seguinte: Jesus mesmo deu uma palavra para nós. Ele falou: eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. E você tem noção do tamanho desse ensinamento que Jesus deixa? Eu vim para servir e não para ser servido. Porque a impressão que eu tenho como pastor é que conforme as gerações vão passando, as gerações querem ser mais servidas. E parece que todo mundo tem que estar disposto a servir as pessoas. O que eu estou dizendo é o seguinte: a gente vai num bom hotel, eu tenho que ser bem servido. Eu vou num parque de diversões, eu tenho que ser bem servido. Eu vou num restaurante, eu tenho que ser muito bem servido. Eu entro numa loja, eu tenho que ser muito bem servido. E a gente cria esse padrão, essa régua tão alta que o mundo, que todo mundo, que tudo tem que girar em torno do meu umbigo. Que eu sou o centro do universo, todo mundo tem que me tratar bem. Mas eu estou tratando o outro como Jesus quer que eu trate? E quando eu olho para esse ensinamento, eu olho para essa igreja de Atos, eu vejo, opa, peraí. Será que a igreja moderna não tem tudo, mas o que está faltando é novamente olhar para a visão e para a missão que Jesus nos deu, que é de servir, que é de alcançar, que é de falar do evangelho? E nós vamos aprofundar, e você vai entender onde eu quero chegar. Por isso, 11 anos, se estamos aqui, é porque alguém lá atrás, antes dessa igreja ser pensada, está no coração de alguém, Deus já havia sonhado o DNA dessa igreja, dessa comunidade. Deus já estava nos vendo aqui hoje, 11 anos depois. Deus já está nos vendo daqui 10 anos. Mas o que a gente faz na história vai dizer também sobre o futuro. E o que a gente está fazendo? A gente continua servindo, a gente continua amando, a gente continua fazendo a diferença, continua sendo resposta de oração. A gente não está aqui porque a gente é forte. A gente não está aqui porque a gente é uma igreja presbiteriana diferente. Porque a gente tem uma parede preta, porque a gente tem uma maneira diferenciada de fazer uma liturgia simples. Não podemos idolatrar a forma. Não estamos aqui porque a gente é um povo bonito, bacana. Porque a gente tem um café na hora do culto. Hoje, podia ser todo domingo, né? Roubar o Vagnão lá do Tiaguinho. Trazer o Vagnão para cá. Né? Tiago, ele é teu pai e tudo, mas eu vou roubar ele do C e trazer ele para cá.
A gente está aqui porque Deus é fiel. Porque Deus é bom a partir de nós e apesar de nós. Não é na força do nosso braço, não é porque a gente toca bem. Não é porque a gente acolhe bem. Não é porque a gente expõe legal as escrituras. Porque a gente é fiel ao evangelho. Não é porque a gente é unido. Tudo isso a gente pode ser sem o Espírito Santo. E eu falava, pô, o Starbucks pode ser melhor do que a gente no acolhimento. Um Outback pode ser muito melhor do que a gente no servir as pessoas. Um coco bambu pode fazer muito mais e diferenciadamente o padrão de qualidade do que a gente. Não estou dizendo que não é importante a gente ser excelente, a gente tocar bem, a gente ter uma boa produção, a gente ter uma igreja limpinha, a gente fazer as coisas bacanas. Isso é louvável e precisamos ser assim. Mas antes de tudo isso, a gente tem que olhar para a igreja que Deus tem a expectativa. A igreja de Atos não tinha prédio. A igreja de Atos não tinha um telão. A igreja de Atos não tinha a melhor pedaleira. A igreja de Atos não tinha transmissão. A igreja de Atos não tinha um pastor bonito. Opa. Talvez nem gordinho era também, né? Era magrinho. Mas quando a gente olha, e aí a gente cai na real, gente, né? A gente precisa valorizar o que é essencial. As outras coisas são bacanas, são importantes. Quem não quer ter um ar-condicionado num calor que está hoje? Poxa, claro que eu quero. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A igreja ela pode ter tudo, mas se não tiver o essencial, ela não tem nada. Ela nem igreja é. E a gente pode ser muito excelente sem precisar de um pelo do Espírito Santo, de 1 milímetro do Espírito Santo, de um pequeno agir de Deus. A gente pode ser muito excelente e nem precisar de Deus para fazer o que a gente faz. Agora, para cumprir a missão, é impossível, escuta o que eu estou falando, para cumprir a missão, é impossível sem a dinamis, sem o mover do Espírito, sem ele fluir através de nós, sem oração, sem jejum, sem palavra. E essa é a essência de uma igreja bíblica. Está caindo aqui, o negócio está... Você passa para mim? Alguém passa para mim lá, por gentileza. Hoje a gente está com vários problemas, mas a gente vai seguir. Vamos ver se eu conecto aqui. E você consegue entender? E o que acontece que eu quero trazer para nós? O perigo de uma igreja que esquece a missão. A gente pode se tornar uma mega church e ainda assim esquecer a missão. Eu já li alguns livros e alguns caras me veio à memória agora. Um deles é o Wayne Cordeiro, um outro deles é o Francis Chan, que são e foram pastores de mega churches. E chegaram num determinado momento que eles deixaram as suas igrejas porque eles estavam sendo aplaudidos por algo humano. O Randy Pope também é outro bacana que eu lembro que eu li. E ele vai dizer que o Randy Pope é pastor presbiteriano da igreja presbiteriana Perímetro em Atlanta, e nos Estados Unidos, estado da Geórgia. E ele vai falar o seguinte, ele vai falar assim, eu saí de férias, e quando eu saí de férias, eu estava na praia, e eu estava refletindo sobre a igreja, e eu percebi que a gente estava sendo aplaudido pelo alvo errado. E ali eu lendo o livro, falei, caramba, né? E que alvo errado era esse? Aí eu fui vendo. E a gente estava sendo aplaudido por fazer tudo, mas mesmo menos de alcançar o próximo, de fazer discípulos, de tornar as pessoas maduras. Porque as pessoas estavam chegando na igreja, a gente não estava discipulando, as pessoas estavam chegando na igreja e elas não estavam se tornando pessoas maduras na fé.
A gente tinha tudo, a gente tinha um bom acolhimento, a gente tinha uma boa recepção, a gente tinha uma grande estrutura, mas a gente não fazia discípulos, a gente não ganhava o perdido. E aí ele lembra que ele falou que ele pegou assim, eu lembro, né? Lendo o livro, que ele pegou uma caneta e fez um ponto no papel. E aí ele olhou para aquele papel e falou, o ponto não é esse. Aí ele começou a meditar. E esse livro me impactou muito. Que tem duas coisas que esse cara fala que eu trago para o meu ministério. Que ele vai falar de amadurecimento e capacitação. A igreja ela precisa existir para isso, porque isso é formar discípulos. Formar discípulos maduros e capazes de amar a Deus, o próximo e a cidade. E o que eu mais vejo na igreja brasileira hoje é ela fazendo tudo e pouco sobre isso. Então olha só, uma igreja ela pode ter estrutura, ela pode ser muito bonita. Essa igreja aí é a Elevation Church, a igreja do Stephen Furtick. Ela é uma arena, a coisa mais linda assim. É um sonho de qualquer um. Qualquer um não, né? Mas é uma referência em estrutura. A igreja ela pode ter ministérios bem organizados, referência, excelência, pode ter. Pode ter uma música incrível que alcance o globo terrestre, como foi o caso da Hillsong, da Bethel, né? Grandes referências musicais. A Lagoinha no Brasil também foi muito longe na época do Diante do Trono. Milhões de pessoas, centenas de discos. Pode ter tudo isso. Pode ter prédios, estrutura. Coisas que a gente olha, pode ter, ó, o coffee, olha que bacana, como eu falei, né? Ó. E, inclusive, isso é um sonho pessoal meu também. Eu gosto de café, tem várias pessoas aqui que gostam de café. Pô, bacana demais, a gente tem uma recepção toda organizada, um café, você chegar de manhã, tomar um café cedo com alguém, fazer um discipulado na própria igreja, olha que bacana, é um sonho meu. A gente pode ter tudo isso, a gente pode fazer muita coisa, mas até ter um kids, né? Pleno, perfeito, com muita coisa para as crianças, e ainda assim, a gente esquecer o nosso porquê. O porquê eu estou aqui. O porquê Jesus me salvou. O porquê eu sou o movimento. O porquê Deus me chamou para ser membro de uma igreja presbiteriana. O porquê Deus me chamou para ser e ter uma teologia reformada. O porquê Deus me chamou para fazer parte de um povo. E quando a gente deixa de evangelizar, quando a gente perde o porquê, muita coisa vai junto. O reino perde. A igreja perde. Você perde. A sociedade perde. Quem trabalha com você perde. As famílias perdem, a missão fica comprometida. A igreja começa a não apenas avançar, deixar de avançar, mas ela passa a sobreviver. E é triste, gente, porque eu vejo muitas igrejas que entram nessa fase de se embolhar, de olhar apenas para o próprio umbigo e deixar de fazer a missão. Mas veja, a igreja não é apenas um CNPJ. Aliás, isso é só um detalhe jurídico. A igreja somos nós. E às vezes, o conselho leva a culpa, o pastor leva a culpa, mas a igreja também deveria, porque a igreja deixou de discipular. A igreja parou de convidar as pessoas, a igreja parou de servir, a igreja parou de alcançar, a igreja parou de estender a mão para quem precisa. Então, se a gente tem que culpar, tem que ser a todos nós. E não estou dizendo a movimento, estou dizendo a igreja brasileira. A gente está deixando de cumprir a missão. A gente está deixando de fazer o que Deus espera de nós. E como a gente leu, todos se dedicavam de coração.
ao ensino dos apóstolos. A comunhão, ao partir do pão, a ceia, a oração. Todos. Era só o conselho? Era só o pastor? Era só o grupo de louvor? Todos se dedicavam à comunhão. Se dedicaram à comunhão. Se dedicaram ao partir do pão. Se dedicaram à oração, ao ensino, à evangelização. Haviam em todos, de novo, em todos eles, um profundo temor. Um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Muitos sinais e maravilhas. Aqui entra milagres, aqui entra libertação, cura. Gente acolhendo gente, gente abençoando gente. Sinais. Sinais do reino. Sinais que apontam para a glória de Jesus. Para a edificação da igreja. Todos. E os que criam, olha só, os que criam se reuniam num só lugar. Poderia, hoje, trazendo para nós, é esse espaço. Mas poderia ser na frente da praia, podia ser numa cafeteria, podia ser em qualquer lugar. Num lugar, não especificou qual, né? E compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Abençoavam quem precisava. Resolviam o problema de quem estava precisando. Isso era de forma voluntária, não era nada estatal, já para entender logo. Eu já ouvi tanta falácia sobre isso e já entenderam, né? Vamos para frente. Adoravam juntos no templo diariamente. Já imaginou? Culto todo dia. Agora aqui falou, templo. Eles iam para a sinagoga e ficar todo dia. Todo dia. A gente vem de domingo, malemar vem. Se reuniam nos lares. Olha lá, já tinha GC naquela época já. Partiam o pão com grande alegria. Generosidade. E o 47, sempre louvando. O louvor estava nos lábios dessa igreja. Louvor, adoração, sentimento de gratidão, de honra. Louvor, gente. Louvor. Você louva ao Senhor todos os dias? Você agradece por aquilo que Ele é na sua casa, no seu trabalho? Olha só. E desfrutando a simpatia de todo o povo. Simpatia. O como tem igrejas apáticas hoje. O como tem crente chato hoje. Vamos falar a verdade? Como tem reformado que eu não suporto olhar na cara. Eu sou pastor, não aguento. Gente que briga com todo mundo, que fica procurando. Ah, é supralapsariano, infralapsariano. Se eu perguntar aqui, acho que vocês vão falar, o que é isso, pastor? Mas tem crente brigando por causa disso. Ah, mas o batismo. E a pessoa doente, a pessoa má, precisando de um abraço e a gente discutindo essas coisas. Não podemos perder o foco. E olha só, o finalzinho é importantíssimo. E a cada dia, quem? O Senhor. O Senhor lhes acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. Não é nada forçado. A gente faz a nossa parte, mas quem acrescenta é o Senhor. É Ele que traz, é Ele que leva. Uma coisa que eu aprendi como pastor é não ficar triste com quem... Claro, quem chega a gente não fica triste, né? Mas quando Deus leva alguém, eu também não fico triste, não. Porque se Deus trouxe, Deus leva, é Ele. A dinâmica está com Ele. Ele é o Senhor da igreja. É claro, a gente tem que avaliar, né? Se foi culpa nossa, teve algum problema ou não, isso a gente faz. Só que quando Deus quer levar alguém de livre e bom grado, Deus leva também, Deus tira daqui para ser mais útil em outro lugar. Como eu sei que como tem pessoas que Deus tem trazido para acrescentar no nosso meio, tem sido bênção.
que eram bênção em outros lugares, e Deus está trazendo para cá para abençoar a gente aqui. É normal, essa dinâmica é do reino. A gente já orou. Então a primeira coisa que eu queria que você guardasse, a igreja de Atos é uma igreja que prega o evangelho. No versículo 42 a gente vai ver isso. É uma igreja que fala, que anuncia. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Isso é pregar o evangelho. É falar do evangelho. Todos se dedicavam. O que eu estou querendo dizer? Não é só o pastor que prega. Não é só o pastor que ensina. Você deve ensinar o teu filho, a tua esposa na tua casa, vice-versa. Às vezes você, filho, já está na igreja, já está no evangelho há mais tempo que o seu pai. Ensine o seu pai. Às vezes a esposa ensine o seu marido, o seu filho. Essa dinâmica não é só do pastor, do conselho. Nós precisamos encarnar um pouco mais a doutrina do sacerdócio de todos os crentes. Todos nós, entre aspas, fomos chamados para sermos pastores daqueles que Deus tem colocado ao nosso redor. Então você que é professora, por exemplo, no ensino médio, seja uma pastora, entre aspas aqui, seja pastora dos seus aluninhos lá. Cauane, por exemplo, dá aula, seja pastora lá daquela molecadinha. E outras que eu conheço. Entende o que eu estou dizendo? Porque não é o título pelo título, a reverenda, não, para com isso. É você encarnar no seu dia a dia, você mãe, seja uma professora do seu filho, você empresário, você homem, seja pastor lá na tua empresa, faça a diferença lá. Você que é funcionário, pastoreie o coração do seu chefe. Imagina se essa dinâmica fosse verdadeira, fosse mais real, fosse mais efetiva. E ganhavam a simpatia do povo. Quando entendemos Atos, olha lá, ó, vemos que cada crente tem um alvo, uma pessoa para amar, servir e ganhar para Jesus, porque todos se dedicavam nisso. É uma igreja que prega o evangelho, que persevera, que continua firme. A igreja viva é uma igreja constante e tem a ver com a dedicação ao ensino dos apóstolos. É daí que vem a palavra didática, didaquê no grego, ensino. Inclusive depois se tornou um material, não é? Na história da igreja chamado didaquê, que era justamente os ensinos dos apóstolos. A igreja primitiva tinha esse documento. Como que funcionava, como que se organizava. Mas vamos lá. E uma segunda coisa, são 4 marcas, tá bom? Essa é a segunda. Então a primeira prega o evangelho, a segunda a igreja vive o evangelho. Eu vivo o que eu acredito. Eu não apenas acredito, eu vivo o que eu acredito. E todos se dedicavam, é o mesmo texto, mas no final ele vai falar, ó, a comunhão, ao partir do pão, a oração, eles estavam juntos. Sabe aquela banda que a gente gostava muito de ouvir lá nos anos 90? Ministério de Louvor, Koinonia. É essa palavra aí, ó, comunhão, koinonia. É daí que vem também a mesma palavra para o diácono, diakonós, koinonia e diákonos. Essas duas palavras caminham juntas. Comunhão, serviço. Koinonia. Então eu tenho unidade, eu caminho junto. Eu tenho parceria espiritual. Eu tenho partilha. Conseguem entender? Eu tenho corresponsabilidade. Eu não terceirizo tudo à liderança. Não. Eu entendo que eu faço parte, que eu preciso fazer acontecer. Eu não sou passivo. Eu não sou um membro passivo. Eu não sou torcida que eu estou vendo de longe. Ontem teve um monte que secaram o Palmeiras aí, mas está tudo bem. Meu WhatsApp, meu Instagram, só. Até Isadora, mas você está ensinando a Isadora a secar o pastor. Ô pastor, está tudo bem aí? Falei, ô meu Deus. Ah lá para você, viu? Falei, está tudo bem. E está tudo bem com vocês? Aí entendeu, né? Vocês do Fluminense dizem. Mas é legal, a gente brinca tudo assim, mas isso é bom, isso é saudável. Quando tem respeito, obviamente, não teve desrespeito nenhum, teve brincadeira. E isso é importante.
Comunhão, brincadeira. Ela pode ter acesso a mim e está tudo certo. E é assim que tem que ser. Existem pastores que são blindados, existe liderança que você não pode chegar perto, não me toque, não me rele. Não vou falar o nome do cara aqui, por inteligência. Mas eu lembro que eu estava na igreja nos Estados Unidos lá, e eu estava no louvor junto com outro amigo lá, no som. De repente chegou o pastor, não o pastor da igreja, um pastor convidado, muito conhecido. Chegou, vamos botar o headset no pastor e tal. Pastor, vem aqui e tal. Vamos colocar, não me toque. O outro cara que estava comigo já saiu andando, né? Então põe aí, dá um jeito aí, dá seus pulos, né? Não, vai rápido. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Eu falo, pastores. Não é? Então a gente vai vendo, e eu entendo depois porque tem gente cansada de igreja. Porque tem gente triste, porque tem gente machucada, por conta desses que, em vez de ajudar, não ajudam, né? Atrapalha. Então o evangelho não era um discurso, não era uma narrativa, era uma vida compartilhada. A igreja de Atos compartilhavam tudo, comunhão, mesa, oração, cuidado. E eles não viviam para si mesmos, eles viviam abrindo o caminho para alguém conhecer a Jesus. O que é abrir o caminho? Facilitar o entendimento, facilitar a comunhão, facilitar o acesso. Te passo aí na sua casa para você ir para o culto. O que você está precisando? De uma cesta? Estou mandando o diácono levar aí e tal. A gente facilitar a vida da pessoa para que ela se sinta parte, para que ela se sinta amada. A gente vê muito egocentrismo, muito individualismo na igreja moderna. Ninguém ajuda ninguém, ninguém ora por ninguém, ninguém abraça ninguém. Está todo mundo, cada um na sua. E parece que quando a gente quer chegar perto para acolher, é quase que a pessoa fala assim, pastor, não enche o meu saco não, fique longe daqui, deixa que eu me viro. Só prega aí e fica na sua. Às vezes é o sentimento que eu tenho. Que a pessoa ela não se aproxima porque ela não quer mesmo ser incomodada. E é triste porque a pessoa não cresce, o reino perde, a missão fica para lá e as coisas não acontecem. A vida compartilhada dos discípulos não era o fim em si, é isso que você tem que entender. Era um impulso para alcançar quem não estava à mesa. Tudo que eles faziam era para lá no 47, nós vamos chegar, ter a simpatia do povo. Então era o exemplo. Era a conduta, era a postura que contaminava quem era de fora e falava, opa, eu quero fazer parte desse lugar. Olha como eles vivem, olha como eles pensam, olha como eles se amam. Não tem como, eu quero conhecer, eu quero estar lá, eu quero caminhar com essa galera. É isso que desperta o outro a querer conhecer quem nós somos, em quem a gente acredita. Se a gente perde esse foco, a gente perdeu tudo. Aí a gente começa a forçar a barra. Aí a gente começa a comprar métodos, importar métodos americanizados. A gente começa, como que a igreja lá faz? Vamos trazer para cá, porque agora vai funcionar. Vai nada. Tem coisas que dá certo. Mas não é tudo que dá certo, porque não dá para se forçar. A gente precisa ser orgânico. A gente precisa deixar o Espírito fluir em nós e através de nós. E Atos 2 é o segredo, certo? Uma terceira coisa. Então a igreja prega, a igreja vive, a igreja serve. Como? Com seus dons. Todo mundo tem dom, todo mundo tem habilidade. O que o diabo mais quer é que você pare de acreditar que você é bom em algo. Que você tem um talento. O que ele mais quer é te deixar machucado, porque você no departamento médico, você mal, você não está em jogo, você não está exercendo o teu dom. O que ele mais quer é que você fique frustrado, o que ele mais quer é que você fique distraído, iludido, porque assim você não entra em cena, você não joga. Um soldado ferido não vai para a guerra. Eu ouço muita gente falar assim, a igreja é um hospital, de fato é, mas o hospital é um detalhe. Nós somos um quartel-general.
Nós formamos soldados para a guerra. Nós temos um general que é Cristo. Essa é a nossa forma de pensar. Agora, o exército tem lá um departamento médico, tem a sua ala de ensino, a sua ala de preparação, mas nós somos um exército. As armas da nossa milícia não é desse mundo, vai dizer Paulo. Quando a gente começa a perder essa perspectiva, a gente vai se enfraquecendo. A gente vai mirrando. Então a gente pode ficar mal, pode ficar doente, vamos para o departamento médico, a gente se recupera e volta para a guerra. Agora tem crente que fica a vida toda, ai pastor, eu estou assim porque em 1955 eu sofri um trauma. E naquele trauma, até hoje eu sofro as sequelas disso no meu coração. Não estou minimizando a sua dor, não estou dizendo que não foi verdadeira. Mas Jesus precisa trabalhar nisso aí. Precisa haver cura. Precisa haver regeneração, transformação. Precisa deixar Ele cuidar de você. Lembra da parábola do bom samaritano? Precisa ter óleo, precisa ter vinho, precisa ter alguém servindo essa pessoa, cuidando. Olha, está aqui, se precisar de mais, está pago. Na volta ainda eu ressarço aí se precisar de mais. Sabe quem é o bom samaritano ali? Jesus. Aquele que foi rejeitado, que veio para o que era o seu não recebeu, mas Ele nos alcançou ali. Ó. Nós estávamos estendidos no chão, à beira do caminho, onde os religiosos, os crentes passavam de longe, os ministros de louvor, os pastores atuais passavam de longe, mas Ele foi lá e estendeu a mão. E nos curou. Essa tem que ser a nossa postura. É claro que é desafiador. Pastor, é lógico que é desafiador, por isso que eu digo para você, é impossível se não tiver o Espírito Santo. A gente não vai amar. A gente não vai fazer. A gente não vai estender a mão se for na minha própria vontade, na força do meu braço, eu não vou fazer. Eu não vou. Eu vou olhar primeiro para a minha casa, eu vou olhar primeiro para mim. Agora, quando o eis-me aqui, Ele é verdadeiro, e eu falo, Espírito Santo, enche-me, envia-me a mim. Eu quero ser teu braço, eu quero ser teus olhos, eu quero ser tuas mãos, eu quero ser igreja, eu quero fazer a diferença, eu quero falar de Jesus para alguém. Aí as coisas acontecem. E Atos 2 tem esse contexto. Sabe qual é o contexto? Pós-Pentecoste. O Espírito Santo havia descido sobre toda a carne e Ele encheu os corações de ousadia, de verdade, de convicção, de poder. Então eles iam e cumpriam a missão, não na força do braço, mas porque eles foram tamanhamente impactados por essa verdade. Por isso eles pregavam, por isso eles viviam, por isso eles serviam com seus dons. Vendiam propriedades, bens, repartiam dinheiro com os necessitados. Ninguém enterrava talento. Ninguém se escondia. Eu conheço tanta gente que tem tanto talento, tanta habilidade, e arruma desculpa para não fazer nada. Desculpa esfarrapada, inclusive. Gente, eu nasci na igreja, tudo bem, entenda o que eu vou dizer sem falsa modéstia, mas eu conheço tudo de igreja. Tudo, as palhaçadas, coisa boa, as pessoas que caíam no espírito que não era nada, os que roubavam, tudo que você pensar de igreja, tudo. E ainda assim eu continuo nesse caminho, porque as pessoas são falhas. Jesus continua o mesmo. As pessoas desonram Jesus. Paulo falou que existem vasos para desonra. Jesus falou que tem um joio e a gente se esquece. Não podemos nos esquecer. Vai ter o joio entre nós. Vai ter os descrentes entre nós. Vai ter aqueles que Pedro vai falar, estavam entre nós, mas não eram dos nossos. E a gente se esquece. Que não seja você, o dark side aí. Mas ninguém ficava escondido, ninguém ficava sentado de braços cruzados. Eles usavam os seus dons, e que Lucas vai falar aqui, eram ações voluntárias, movidas pelo poder do Espírito, pela comunhão, pela alegria, pelo partir do pão, pela convicção de um ambiente nascida numa comunidade espiritual.
Não era um ambiente social, um clubinho. Era uma comunidade espiritual, de gente espiritual, movidas em torno da mensagem do Evangelho. Não era uma planificação estatal, não era, como eu falei, eram exemplos de caridade voluntária, eram modelos de generosidade inspirada na graça. Não era um modelo socioeconômico, não era algo meramente humano. Toda a motivação deles era em amor, era fraternal, era ágape, era movido pelo o que Cristo fez na cruz. E a gente vai entender que esse é o caminho. Olha só, a igreja missional não combina com o crente nativo. Quem foi salvo para servir não pode ficar sentado. E isso o Antigo Testamento todo vai narrar a partir da igreja, a partir do Israel de Deus. Israel como nação falhou. Falhou porque foi chamado de o meu servo e esse servo falhou. Lá em Isaías a gente vai ver toda esse desdobramento teológico. E por Israel falhar, então veio o verdadeiro servo sofredor, que é Cristo. E Cristo deu certo. E Cristo é o motivo de que a igreja precisa dar certo nele. Nós precisamos alcançar pessoas. Uma igreja missional não é uma igreja inativa. E a última coisa, é uma igreja que prega, uma igreja que vive, uma igreja que serve, uma igreja que alcança. Que está no versículo 47. Sempre louvando a Deus, desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Os discípulos, eles alcançavam pessoas. E olha que interessante, não tinha Facebook, não tinha impulsionamento de Instagram, não tinha outdoor, não tinha televisão, não tinha nada. E o Evangelho chegou aqui em nós hoje. Você consegue entender? O boca a boca funciona, viu? A tua postura funciona, o teu exemplo conecta, ainda hoje. A tua postura de cristão, o teu linguajar, o teu exemplo como pai, como mãe em casa, como funcionário, funciona mais do que qualquer impulsionamento de Instagram, qualquer outdoor, qualquer avião passando com faixa, igual na praia, né? A gente está sentado e passa lá, Lojas Marabras, né? Funciona, porque é visível a presença de Jesus na pessoa. E aí fica uma pergunta para você. Quando as pessoas te veem, elas veem Jesus em você? As pessoas que estão se conectando com você, estão vendo o Evangelho em você? A Bíblia vai falar que nós somos mordomos, não só mordomos, mas nós somos embaixadores. Nós representamos uma pátria, o reino de Deus. E como nós estamos sendo, nessa perspectiva de Atos 2, atualizando hoje, você tem sido um bom embaixador do Evangelho? Fica para você pensar, certo? O reino precisa avançar, essa sempre foi a essência da igreja, ganhar almas, ganhar vidas, ganhar pessoas. A gente não pode perder isso de vista, certo? Provérbios vai dizer isso, quem ganha almas, sábio, e aí, gente? Quem ganha almas, sábio é. Certo? Quem ganha almas, sábio é. A igreja cresce e avança
quando cada discípulo decide. Veja, isso precisa partir do seu coração. Não adianta partir do meu coração, do coração do conselho. Não adianta partir de... A gente pode ter um DNA, a gente pode ter missão, valores, causas, a gente pode ter tudo. Mas se isso não ser uma decisão do seu coração de ganhar pessoas, o reino não vai avançar. Porque Deus nos chamou no coletivo para alcançarmos o mundo, para alcançarmos pessoas. Nós temos que decidir alcançar. Você no seu íntimo, no seu coração, precisa decidir amar alguém. É assim que tem que ser, certo? Porque Ele nos alcançou. Jesus nos alcançou, 1 João 1,19. Porque Ele nos amou primeiro. Então agora eu vou e faço o mesmo. Eu vou alcançar as pessoas ao meu redor. Por que a gente evangeliza? Por que a gente discipula? Por que a gente precisa alcançar alguém o ano que vem? Porque Jesus fez isso primeiro. Jesus fez isso no seu coração, no meu coração. E a nossa resposta vai ser um crente sentado, inapto, inativo, passivo? O famoso esquenta-banco? Eu queria que você fosse impactado com essa mensagem nessa manhã. São 11 anos pregando, e como vai ser o próximo ano? A gente vai ficar olhando para trás e falar, nossa, no ano 2018 foi assim, o ano 2019 foi assim, 2024 foi assim. Não, quero dizer, como vai ser 2026? A gente faz meta para tudo, meta para perder peso, meta para ganhar dinheiro, meta para tudo, mas a gente faz meta para ser mais crente? A gente faz meta para ler mais a Bíblia? A gente faz meta para a gente orar e jejuar mais? Nossa, hein? Nunca vi. Nunca vi. Pastor, o ano que vem eu fiz meta, é mesmo? Qual meta? Viajar. Bênção. Qual meta? Comprar minha casa. Bom também. Meta? Trocar de carro. Nada de errado. Mas e a tua vida espiritual? Você vai ser um pai mais discipulador? Você vai servir mais? Você vai alcançar pessoas? Jesus nos amou quando a gente era inimigo dele. Assim como o Pai me enviou, palavras de Jesus, ok? Palavras do nosso mestre. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Agora você vai rejeitar essa palavra? Na prática? Qual vai ser a tua resposta diante disso? Jesus está te enviando, e você? Jesus está te comissionando, e você? Vai continuar arrumando desculpa? Continuar com o coração duro? Que não perdoa aquele que te fez um mal? Que não perdoa alguém que por algum motivo te decepcionou? Veja, nós não somos obrigados a evangelizar. Não é assim que funciona. Não é uma obrigação. É que quando você entende de que o seu destino era um inferno, era condenação, o Pai te tira de lá, Jesus te tira de lá. Ele te salva, Ele te regenera, Ele te traz uma alegria imensurável. Você é alcançado, você é liberto, você é perdoado. Como que você vai falar não? Dinheiro nenhum no mundo seria capaz de fazer o que Ele fez na tua história. Carro nenhum, casa nenhuma, mansão nenhuma que você pudesse entrar dentro vai te trazer uma alegria maior do que essa de ser salvo, alcançado, liberto. Gente, a gente precisa voltar a ter paixão pelo Evangelho, a ter paixão por aquilo que Ele fez por nós. E daí vem a nossa causa que eu queria lembrar. Nos movimentamos para que pessoas se relacionem com Jesus. É por isso que nós chegamos nessa declaração. Nos movimentamos para que pessoas se relacionem com Jesus. É algo coletivo. Nós precisamos fazer isso acontecer. É sobre você ser a ponte. E agora a missão, para a gente lembrar. Qual que é a nossa missão como igreja? Formar discípulos maduros e capazes. Lembra da história que eu te contei? Ela está aqui.
formar discípulos maduros e capazes. Se a gente conseguir, se a gente praticar isso, a gente está cumprindo a grande comissão de fazer discípulos. Quando uma pessoa ela se torna madura e capaz, ela se torna independente. Você ensinou ela a comer do evangelho, a ela se alimentar. Você ensinou ela a fazer novos discípulos. Você ensinou como fazer a missão. E quando a gente tem esse pensamento, essa filosofia de que a pessoa ela seja autossuficiente a conseguir caminhar com as próprias pernas nessa jornada da fé, a gente se tornou um case de sucesso. Porque é exatamente isso que Cristo quer de nós. Paulo não vai falar, olha, sai do leitinho. Vocês precisam de alimento sólido. Maturidade. A gente precisa ser capaz de amar a Deus, o próximo e a cidade. Se a gente não for maduro, a gente não vai conseguir. Se a gente não tiver capacitação, se a gente não for treinado, se a gente não for discipulado, a gente não vai conseguir. Tudo isso por meio do ensino. Tudo isso por meio dessa convocação santa, de entender o nosso chamado, certo? Esse é o caminho. Deixa eu passar aqui, vamos lá. E aí entra a nossa visão. Visão é algo um pouquinho mais longe, é uma questão de futuro. Aonde a gente quer chegar? A ser uma igreja simples, profunda, excelente, que se movimenta para formar seguidores. O meu sonho, o nosso sonho como igreja é que todo mundo entenda isso. Que lá na frente a gente possa olhar e falar, poxa, todo mundo faz discípulo aqui, todo mundo discipula todo mundo ama todo mundo ouve todo mundo ensina todo mundo é maduro aqui, todo mundo é capaz. Esse é o nosso sonho, uma visão. Agora, presta atenção nisso. Uma igreja cristocêntrica, ou seja, aquela que roda em torno de Jesus, não pergunta quem vai me servir. Ela pergunta quem eu vou servir para que ela venha até Jesus. Você vê que inverte? Inverte. O mundo moderno egoísta, egocentrista, narcisista, vai sempre pensar assim, eu vou procurar uma igreja que me serve bem. Eu vou procurar uma igreja que tenha uma grande estrutura. Eu vou procurar uma igreja que seja confortável, que tenha as músicas que eu gosto de ouvir na minha playlist do Spotify. Tem gente assim. E aí eu não chamo isso de crente, eu chamo isso de consumidor gospel. Não é crente. Não é crente. O cristão não fica fazendo essa pergunta. O cristão vai, quem eu posso servir? E aqui eu trago para nós, e eu estou finalizando, pessoal, um livro e já algo prático. Esse livro é do Dave Ferguson. E eu trago como aplicação para nós. O livro chama Bless. E é um acróstico do inglês e eu traduzo aí para a gente. Primeira coisa, para você conectar com alguém, comece orando por essa pessoa. Para você ganhar almas, para você alcançar alguém. No ano de 2026, primeira coisa, Deus coloca alguém no meu coração. E aí Deus colocou o Zé Luiz no seu coração, o Pedrinho. E aí você vai orar por essa pessoa. Senhor, como que eu posso me relacionar? Como que eu posso me aproximar? Me dê inteligência, me dê estratégia, Comece orando. É que no inglês é begin with a prayer. Comece com oração. Então é a letra B. Comece perguntando. A segunda coisa é o listen. Escute. Escute essa pessoa. Escute a dor dessa pessoa. Escute o que está doendo no coração dela. Escute a causa, a frustração. Por que você está assim? Posso te ouvir? Eu quero conhecer a tua história. Você já orou. Agora você está ouvindo. A gente deixa para falar depois. A gente quer falar sempre, né? Ouça, 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 certo? Comece com a oração. Escute a pessoa. Rubem Alves, ele tinha uma sacada legal. Ele falava que a gente estuda muito oratória, a gente gosta muito de falar, mas ele falava, a gente precisa aprender a arte da escutatória. Aliás, no livro de Tiago, a carta de Tiago vai falar para a gente ser
escutar primeiro e ser tardio em falar e irá. E eu já brinco, né? Deus deu 2 pares de orelha para nós, para a gente escutar mais e uma boca só, né? Mas a gente insiste em fazer o contrário. Então, escute. Terceira coisa é eat, né? Em inglês, coma. Sente à mesa, vá tomar um café, paga um lanche para alguém, partilhe a vida, esse é o sentido. Quando você ouve a dor, você já se conectou, você já mostrou que está interessado na pessoa, que você está dando atenção à pessoa. Então o próximo passo é, olha, vamos tomar um café lá em casa? Ó, vamos na padoca aí, a gente tomar um café? Então você está se aproximando, isso tudo é uma estratégia para você se conectar. Coma, partilhe a vida, certo? Quem ama, escuta. Quando você senta à mesa, você cria uma ponte, certo? E a terceira, e a próxima aqui, opa, não está passando. Aí foi, já foi as 3 aí, tá bom. Então a quarta coisa é o sirva, o serve em inglês, né? Sirva. Depois de você já ter escutado, orado pela pessoa, escutado, você sentou à mesa, partilhou a vida, como que eu posso te servir? O que eu posso fazer por você? Como que eu posso te ajudar nesse problema? Você vê que você vai aprofundando o relacionamento, você está trazendo a pessoa para perto. Você está trazendo a pessoa para estar perto da sua vida, do seu convívio. E quando a gente serve, a gente não está sendo igual à igreja de Atos. Exatamente igual à igreja de Atos. E então depois você conta a sua história. Que o último S seria o story. Você conta a sua história. E ali eu coloquei o mais um, né, 2026. Para que seja um desafio para você. Uma pessoa em 2026. Aquela pessoa que você conversa todo dia. Que você manda um WhatsApp, que você se relaciona no trabalho. Um vizinho que você já tem contato. Alguém que você conversa, que você mantém relacionamento. Pense em uma pessoa para o ano que vem e ore por essa pessoa. Uma pessoa, uma única pessoa. O desafio que eu estou dando para você é uma pessoa. Se você for 2, 3, melhor ainda. Mas uma pessoa, o ano que vem, a gente tem uma média de 100 pessoas aqui, né, em todos os domingos. Se a gente ganhar uma pessoa, no ano de 2026, uma pessoa, a gente dobra de tamanho. Matemática simples, hein? Se cada um de nós ganharmos, investirmos em uma pessoa, a gente dobra de tamanho, o reino ganha, o reino se expande, né? Então, gente, fica isso para a gente guardar no coração. São 11 anos de igreja, 11 anos falando do evangelho, mas que a gente não perca o foco na missão. A igreja de Atos é a resposta. A gente tem visão, a gente tem causa, a gente tem a nossa maneira de ser, e está tudo bem. Mas antes disso, existe uma igreja que prega, uma igreja que vive o evangelho, uma igreja que serve pessoas, uma igreja que alcança pessoas. Depois você leia na sua casa, Atos 2 ali, do 42 a 47, e guarde isso no seu coração. O meu desafio como pastor, e o ano que vem a gente vai falar bastante disso. Uma pessoa, mais um, mais uma. Não é aquela lá que você fica, poxa pastor, eu tenho que ser um missionário, ir para o semáforo, ir para a África. Não, aquela pessoa que está do seu lado, que você vê, que você todo dia. Convida ela para vir na igreja, convida ela para ir no GC. Aplique isso daí, ore, ouça, senta para comer, sirva e conte o que Jesus fez na sua vida. Você não precisa ser um grande teólogo, você não precisa ser o Hernandes, o Nicodemos, o John Piper, sei lá quem. Você só precisa contar o que Jesus está fazendo na sua história. Uma pessoa. Amém? Isso é servir ao Senhor, isso é se parecer com a igreja de Atos. Vamos orar?